faz comigo. E a sua forma de reagir, a humilhação que você sofrer, vai estar demonstrando o que eu estou passando por aquilo que o povo tem feito comigo. Chega um momento que Oséias vai casar. Deus fala pela primeira vez com Oséias, como eu li aqui, dizendo para ele o seguinte: você vai se casar. Você vai até um local promíscuo. Você vai até um local onde de maneira nenhuma pai gostaria que o filho encontrasse uma mulher para casar. Você vai em um local que você não deveria nem andar, nem entrar naquele local. Aquilo não é lugar para você. Mas você vai em um lugar, em uma prostituição, e quando você chegar lá, você vai escolher uma mulher. E de uma daquelas mulheres vai ser a sua esposa. Aí você fala e pensa assim: poxa, Diego, Deus mandou um profeta se casar com uma mulher da vida. Quando esse tipo de voz chega até alguém, ninguém é capaz de falar assim: não, isso é de Deus, não, isso pode ser coisa do capeta. Deus não pode mandar fazer um negócio desse. É loucura demais. Mas não era. Isso aqui, pastor Leandro, é uma atitude drástica da parte de Deus mediante a um povo que, se você for ler o Antigo Testamento, de tempos em tempos, de pouco tempo em pouco tempo, está escrito assim: e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Pecado e murmuração, como o senhor falou aqui, era o tempo todo isso. Sabe quando o caldo entorna? Sabe quando chega no momento que Deus fala assim: meu filho, agora a sua atitude vai ter que ser drástica, agora vai ter que ser radical. Não dá para ficar mais na mesmice. O teu Deus exige de você agora uma atitude diferenciada. Porque tem momentos que até aquilo que a gente acha que é certo, que a gente defende com unhas e dentes, sempre para Deus é o principal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui: é certo eu chegar lá fora agora e no vidro de um carro tacar uma pedra e quebrar? Isso é certo, sim ou não? Isso é certo, sim ou não? Não, não é certo. Mas vamos fazer de conta que seja meio-dia, está um calor terrível, e tem uma criança dentro do carro há 2 horas, quase morrendo. É certo e quebrar o vidro, sim ou não? Sim ou não? Porque existem momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos ter que tomar algumas atitudes que serão radicais, em nome de um bem maior. Para esse homem, e fala para ele: você vai me representar. E Gomer, a mulher que você vai se casar, vai representar o que o povo faz comigo. Agora viaja comigo um pouquinho e tenta imaginar o pai e a mãe de Oséias recebendo notícia: eu vou me casar. Ah, já estava na hora, meu filho, finalmente você vai. Maravilha. Então quem é a Felizarda? Eu tenho uma filha, irmãos, e também tenho um filho. E quando meu filho for se casar, eu quero que ele case com a mulher de Deus, com a mulher íntegra, que seja mulher de um homem só. Eu quero que ele case com uma pessoa decente. Agora você imagina a conversa do pai, com a mãe, com os avós, porque naquela época um casamento envolvia toda uma família. E era uma pinca de filho, todo mundo tinha 5, tinha 10, tinha 15. Isso era normal, era um evento. E eu estou falando de Oséias. Quando você está falando de Oséias, você está falando de profeta. Quando você está falando de profeta, você está falando de figura pública. Alguém que abaixo do rei é alguém mais conhecido. Oséias é o cara avisado. Aí de repente Oséias chega para: eu vou me casar. Com quem que você vai se casar? Com a filha do pastor? Com quem que você vai se casar? Com a filha do outro profeta? Ele era contemporâneo a vários profetas, Oséias. Com a filha de outro profeta? Quem é a mulher de Deus? Quem é abençoada? Quem é a Felizarda? Não é nada disso que você imagina, pai. Eu vou me casar com uma prostituta. Imagina a família. Para cumprir a vontade de Deus, muitas vezes a gente vai acabar até desagradando quem a gente ama. Às vezes nós vamos nos aprofundar tanto no nosso chamado que nem todo mundo vai conseguir compreender o que está acontecendo, pastor. Muita gente já falou que você é maluco, tá?
que ele está fazendo, jogado na vida dele, em vez de ele estar passeando, em vez de ele estar curtindo com a família dele, por que esse homem não está gastando mais do tempo dele, com a casa dele, com esse monte de gente que às vezes não quer nada com nada? Você tem noção, pastor Leandro? Quanta gente já não falou isso? Mas deixa eu falar uma coisa. Você sabe de onde Deus te tirou. E não tem nada que ninguém fale, ou que ninguém faça, que vai mudar aquilo que Deus tem exigido de você. Deus não deve nada a ninguém, pastor. E fique você sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. A tua coroa está guardada, o teu galardão está guardado. Vai chegar um tempo que vai estar tudo muito bem administrado, vai estar tudo bem, muito bem designado, e você vai ter mais tempo para curtir com os seus. Só aguarde. Amém, gente? Voltando aqui. Ele tem que se casar com ela. Israel, a mulher não tinha valor, irmãos. Me perdoe, amadas, mas na época, e de vocês era grande demais, era luta demais. E uma mulher com esse tipo de vida tinha menos valor ainda. Aí de repente Oséias vai lá naquele lugar horrível, que se existe um ambiente pesado, espiritualmente falando, pesado, é uma casa de prostituição. E ele vai lá e tira ela de lá. E ele se casa com ela. Então se Oséias vai lá, tira Gomer daquela casa de prostituição, que estudou profundo, não era somente uma casa de prostituição, era uma casa de prostituição dentro de um templo idólatra. Ele arranca ela de lá e dá a ela um nome, dá a ela uma família, dá a ela um filho, dá a ela uma honra, dá a ela aquilo que ela nunca teve. Igualzinho quando encontrou em você quem nós éramos, o que nós tínhamos. Olha como a gente falava, olha o que a gente... Do mesmo jeito que Oséias se encontrou dentro de uma casa de prostituição, Deus já me encontrou lá também. Deus me encontrou entrando em coma alcoólico, encontrou o pastor de vocês numa situação terrível. Olha o que Deus fez dele hoje. O ambiente que Deus nos encontra, ele não é o nosso ponto final. Muitas vezes é só o início. E Oséias vai lá e tira ela de lá, tira ela do mundo, igual me tirou, igual tirou você, tirou muitos aqui, porque nem todo mundo aqui é de berço evangélico a vida inteira. E Jesus foi lá e Oséias vai levar ela para casa, se casa com ela. A palavra Oséias, ela quer dizer salvação. Oséias seria para Gomer a verdadeira salvação, porque nenhum homem assumiu uma mulher naquela condição, naquela época. Deus resolve chamar a atenção do povo dele através do que ele vai fazer com Oséias. E meus amados, quando Deus quer chamar a nossa atenção, quando Deus quer falar com a gente, ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três. Quando Jesus vai contar as parábolas, ele conta a primeira parábola do filho pródigo. Ele conta também a da dracma perdida. Ele conta também da ovelha perdida. As três parábolas, elas queriam dizer exatamente a mesma coisa. Algo ou alguém que se perdeu. Mas ele vai falando. Eu não sei quanto tempo está durando a prova, mas deixa eu te falar uma coisa. A partir do dia que você entender, a prova acaba. Porque o objetivo de Deus, ele não tem prazer nessas coisas, mas ele quer ensinar a cada um de nós. Amém? Oséias vai e traz ela para casa. E a palavra do Senhor tem um filho. E o primeiro filho se chama Jezreel, que no original tem o seu significado dizendo o seguinte: eu não sou mais o vosso Deus, nem vocês são mais o meu. Um Deus que é a própria misericórdia fala isso, é porque o povo tinha passado demais do ponto. E por mais que a graça, ela tenha nos alcançado, e você hoje vai entender o que é graça, de verdade, por mais que Deus nos ame, tenha misericórdia,
um de nós, chega uma hora que nós temos que decidir entre verdadeiramente servir ao Senhor ou não. Porque o Senhor, Ele está colocando para fora aquilo que está dentro do teu coração, e cada filho que Gomer tinha representava dentro de Deus. E nesse primeiro aqui, Ele está colocando para fora. Quer saber de uma coisa? Eu não sou mais o Deus de vocês, nem vocês são mais o meu povo. Para Deus falar isso é porque o negócio está complicado demais. E a gente precisa verdadeiramente entender a vida que a gente está levando. Ela tem glorificado a Deus, não tem glorificado a Deus. Porque ou nós geramos um sorriso no nosso Deus ou um choro. Porque aqui Deus está dizendo o seguinte: eu também tenho sentimento. Eu também tenho sentimento. Vocês me machucam, ou vocês me honram. Vocês tomam atitudes que geram uma alegria em mim ou uma tristeza. Deus está dizendo aqui para todo Israel: o que se passa dentro do meu coração, eu estou esboçando aqui agora com vocês. Ele fala isso agora do primeiro filho. O que acontece? Ela larga ele, pastor. Ela recebeu uma casa, ela recebeu um nome, ela recebeu uma família, ela recebeu uma honra, e ela larga Oséias e vai atrás de bagunça, vai atrás de um amante. Ele vai embora. E se você ler aqui Oséias capítulo 3, verso 1, vai estar escrito assim: e o Senhor disse, vai outra vez. Ou seja, já tinha ido outra vez, já tinha ido uma vez. Vai outra vez e ama a tua mulher amada, mulher que agora é do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os seus bolos de uva. Era um tipo de oferenda feita por uma entidade da época. Oséias vê a mulher embora, e agora ele está tomando conta de uma criança, pastor. E a mulher vai embora para a bagunça. Ele fala assim: Oséias, vá buscar a tua mulher. Olha isso. Aí a gente está achando que está trabalhando muito para Jesus. A gente está achando que a nossa renúncia é muito grande. Nós estamos achando que estamos trabalhando demais para o Senhor. Será que estamos? Será que se Deus exigisse de cada um de nós o que exigiu de Oséias, a gente faria? Eu creio que não, irmão. E Deus diz: vá buscar a tua mulher. E ele vai. Quando ela volta, ela tem um segundo filho, só que de Oséias. Ela já chega grávida de uma outra pessoa. E o segundo filho se chama Lo-Ruama, que quer dizer o seguinte: o meu coração sangra por causa dos vossos muitos pecados. Deus está colocando para fora o que está dentro dele. Está dizendo o que está dentro dele. E o povo, pecando de forma desenfreada, não tem um pingo de temor. E Deus está dizendo: meu coração está sangrando por causa dos vossos muitos pecados. Oséias recebe ela. E como eu li aqui no capítulo 1, ela dá de mamar para o neném. E quando o neném acaba de mamar, quando entra no período de desmame, ela vai embora de novo. E agora Oséias está com um filho dele e uma filha que é de outro. Ele é um profeta, está tomando conta de 2 crianças, e a mulher vai embora para a bagunça. E como eu li no capítulo 3, o que Deus fala para ele? Oséias, vá buscar a tua mulher. Talvez você esteja pensando assim: esse tal de Oséias é um bobo, né? Toda hora investindo em alguém que não quer nada com ele. Sabe quem investe em alguém que desvaloriza o outro? É o próprio Jesus. Porque seja em um tema ou em outro, todos nós aqui pecamos. Não desiste de ninguém aqui. Ele não desistiu de ninguém aqui. Muitas vezes as nossas inclinações
elas desagradam o coração de Deus. Mas o que Jesus faz? Todas as vezes, por causa do perdão do pecado, por causa do arrependimento, Ele vem e me busca, Ele vem e te busca. Todas as vezes que aquela mulher ia embora, Deus mandava, Oséias ia lá e buscava. Oséias nunca desistiu de Gomer, assim como Jesus nunca desistiu de ninguém aqui. Agora Israel está contemplando o seguinte: é isso que vocês fazem com ele. Oséias está demonstrando aí, ó, o que vocês fazem com Deus é isso aí. O que Gomer está fazendo é o que vocês fazem. É o que nós fazemos. Agora eu pergunto para você, isso vale para mim também. Até quando? Até quando? Até quando as nossas inclinações para aquilo que não presta vai prevalecer na nossa vida? Ou será que o nosso Deus, Ele não é digno da nossa fidelidade? Claro que Ele é. Ele é digno da nossa fidelidade, porque você sabe de onde Deus te tirou. Então nós não podemos ter um tipo de atitude que nos leva muito mais para onde a gente saiu do que para onde Ele quer nos levar. Porque quando Deus ele olha para mim, Ele olha para você, aquela cena inicial, ela é o tipo de cena que está todo mundo olhando e que diz assim, nesse estado, bêbado, seja lá o que for, a pessoa olha e fala assim, ou vai morrer, ou vai ter... Não. Quando ele está olhando, ele já está vendo o pastor lá na frente. Ele já está vendo a família formada lá na frente. Já está vendo a pessoa sendo abençoada. Porque o diabo, ele olha para o nosso lado. Os nossos irmãos, muitas vezes, olham só para o nosso presente. Mas Deus não. Ele já vê o nosso futuro, irmãos. Ele já está olhando lá na frente. Então, todo mundo que Deus olha, quando Ele vai... Ele já está vendo essa pessoa sendo uma bênção lá na frente. É por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Porque para abençoar, libertar. Então, quando uma pessoa, que todo mundo dizer para você assim, não, isso daí não tem jeito. O seu papel não é de juiz, para dizer se tem ou se não tem. O meu papel é somente orar e entregar na mão do Senhor. Porque tem muita gente na mesma situação de Gomer, encontrada numa situação terrível, mas que Deus ele é capaz de levantar um Oséias e colocar no caminho dela. Que você seja essa pessoa que chega na vida do outro não para ser um muro, mas para ser uma ponte. Ela vai embora de novo. E Deus manda Oséias buscar a mulher. Ela volta, pastor, grávida de novo. E Oséias recebe a mulher em casa de novo. E ela tem o terceiro filho. Terceiro filho. E esse terceiro filho, Deus manda colocar o nome de Lo-Ami, que quer dizer o seguinte: esse filho não é meu, mas eu assumo. Jesus viria para os filhos da casa de Israel, ou seja, os judeus, mas ele veio para nós que somos os gentios. Ele nos assumiu. Você está entendendo a profundidade disso? Você está entendendo a profundidade disso? Seria para os judeus, irmãos. Seria para o povo escolhido. Mas Ele nos amou primeiro e nos assumiu. Nós somos filhos adotivos. Independente da nossa situação, Ele trouxe a gente para fazer parte da família dEle. Agora, o que nós fizemos por hoje em relação a isso? Nada, muito pelo contrário. Mas Jesus está a cada um de nós aqui. Ele vem, há 33 anos e meio aqui na terra, adota praticamente 12 homens, lidera aqueles 12 homens, faz um discipulado de 3 anos e meio dentro do pessoal de cada um deles, ama aqueles homens, morre na cruz do Calvário, ressuscita e dá a cada um de nós o direito de ser chamado de filhos de Deus. Ele veio. Esse filho não é meu, mas eu amo e assumo. Nós não deveríamos receber a salvação, porque nós não fizemos por onde, nós não fomos dignos disso aí. Gomer não fazia por onde Oséias ir lá e buscá-la, mas ele sempre ia, assim como nós não fizemos por onde de ser resgatado por ele, mas a sua graça nos alcançou. Nós não
por onde? Se alguma igreja, se algum pastor, se algum líder já pregou que a sua salvação foi mérito teu, eu quero dizer que ele está errado. Nós fomos salvos pela graça. E Gomer não merecia, muito pelo contrário, ela fazia de tudo, ela fazia por onde Oséias nunca nem olhar na cara dela, mas ele sempre ia lá e buscava. A gente passa uma vida inteira, muitas vezes, fazendo de tudo, para não ser digno da graça dele, mas ela sempre nos alcança. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. O que eu estou dizendo é que ele tem acesso a todos os pecados que nós cometemos e até que nós vamos cometer, e ainda assim ele continua apaixonado por cada um de nós. Que amor é esse? Esse filho não é meu, mas eu assumo. Aí agora, mais uma vez, ela vai embora. O neném desmama de novo. E ela vai embora. Oséias capítulo 3, verso 2, está escrito assim: e a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada. Segundo os estudos da época, especificamente nessa época, ela era cara demais. O acesso a ela era difícil, era longe, e ela era muito cara. E agora, um trabalhador, para juntar o dinheiro suficiente para ter 15 peças de prata, ele precisaria trabalhar cerca de 6 anos, gente, para conseguir esse dinheiro. Um trabalhador com a renda média daquela época precisaria trabalhar muito para ter esse dinheiro. E agora Oséias, ele se encontra na seguinte situação, eu já caminho para o final. Ele precisa de 15 peças de prata e mais uma grande quantidade de cevada para poder agora comprar a sua mulher e tê-la de volta. Ele precisa pagar um alto preço para poder ter a sua mulher de volta. Agora eu pergunto para vocês que estão aqui nessa noite, de quem você lembra que teve que pagar um alto preço para ter você de volta? Alguém pode dizer o nome dele? Alguém pode dizer o nome dele mais forte? Jesus. Aí agora ele tem que comprá-la. Comprar de quem? De quem é o dono dela. Ela era de prostituição. Então, ela sai da sua casa e volta para a vida que tinha desde o início. E ela agora passa a pertencer ao que a gente conhece hoje como um cafetão. Alguém que é o dono dela. Briga a dar dinheiro para ele através da venda do teu corpo. Só que ela já não é mais aquela menina nova do começo. E se você for olhar a situação dessa mulher agora, ela já está com mais idade, ela já foi usada por muitos homens, ela está toda acabada, ela está destruída. E aquele cara, assim, Satanás, ele contemplou o seguinte: toda vez que essa mulher vai embora, esse cara vai atrás e traz ela de volta. Toda vez que essa mulher vai embora, ele pega ela de volta. Esse cara ama muito. Então, já que ele gosta muito dela, o preço que é o dela ele vai pagar. Satanás vê, quando ele olha para o Senhor e vê o amor dele para conosco, ele vê o seguinte: por mais que eu faça, por mais que eu queira o mal dele, por mais que eu tente tirá-lo do caminho, esse Jesus está lá no céu. Ele paga o preço que tiver que pagar só por causa da alma dele. Nunca mais diga que você não é amado. Nunca mais diga que você não é amada. Nunca mais venha com essa história de complexo, de inferioridade, porque tem mulher que fala assim: eu queria tanto conhecer alguém que morresse de amores por mim. Você conheceu, Jesus literalmente morreu de amores por você. E esse homem agora tem que pagar preço para ter de volta aquilo que é dele. Já pensou? Gomer já era esposa de Oséias. E agora ele tem que pagar para ter sua mulher de volta. Amado, isso é muito pesado, tá? Isso é muito forte.
Isso é loucura. É loucura isso aqui. Mas Deus exigiu isso de Oséias. E Oséias foi e fez. Eu não sei qual é o seu chamado especificamente. Eu vim o irmão louvar aqui, conheço o pastor Leandro que estava aqui, mas os demais eu não sei. Mas seja lá qual for o teu chamado, seja lá qual for o teu ministério, vai para dentro, faz o que tem que fazer, porque se Deus te chamou, Ele te garante. Aí agora ele tem que pagar para poder ter a sua mulher de volta. Agora pensa comigo aqui. Você imagina Oséias chegando e conversando com aquele cara que representa Satanás e tendo que dar a ele um dinheiro para poder ter aquilo que já é dele. Amados, nós já somos de Jesus, nós já somos dele. Então, se nós já somos dele, vamos nos comportar como quem tem um marido como Jesus. Ele é o nosso noivo, nós somos a noiva do Cordeiro, amém, gente? Somos a noiva do Cordeiro. Ele é o nosso amado, Ele é o amor da nossa vida, Ele merece a nossa fidelidade, a nossa honra, Ele merece a nossa santidade. Ele não merece que a gente faça com ele o que Gomer fazia com Oséias, ainda que assim como Oséias, ele vem e nos busque o nosso comportamento para com Jesus, não pode ser o mesmo comportamento de Gomer para com Oséias, porque Jesus não merece. Ele é digno da nossa fidelidade. Eu sei que as bandejas de Satanás são muitas, mas em nome de Jesus, guarde que eu vou falar com você aqui, não tem nada que o diabo te ofereça que se compare ao que Jesus tem para te dar. Agora ele tem que pagar para ter a sua mulher de volta, ele paga. Assim como Jesus, um alto preço para volta em comunhão com o Pai. Tinha que chegar uma hora que Gomer tinha que parar de atender o chamado dos amantes, irmãos. Tinha que chegar uma hora que ela tinha que parar com isso. Mesmo diante da infidelidade terrível daquele povo, o amor de Deus sempre vencia. E mesmo diante da nossa infidelidade em muitas áreas, o amor do Senhor sempre vai prevalecer. Para poder fechar, a raiva do diabo, sabe qual é? Sabe qual é, meu irmão? Sabe qual é, minha irmã? Sabe qual é, pastor? A maior raiva do diabo, pastor Leandro, é saber que o Senhor nunca mais vai voltar para o lugar que Deus te tirou. A raiva de Satanás é saber que ninguém aqui vai voltar para o lugar que Deus nos tirou. Fique de pé, por favor. Mas vai chegar um dia, irmãos, que esse corpo corruptível vai ser revestido de um corpo incorruptível.